Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá em que momento você esteja nos assistindo ou nos escutando. Este é o Soro Scouts, o podcast dos escoteiros de Sorocaba. Sejam muito bem-vindos e esperamos que vocês gostem do programa de hoje. E aí, chefe Mica, sempre alerta? Sempre alerta, chefe Randall. Tudo de boa? Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aí. Espero que tenham gostado dos outros, estejam gostando, né, do nosso programa. O que temos para hoje, Randall? Sim, chefão, e no oferecimento de Sublimações Gabisa, lá onde você encontra o seu lenço escoteiro, camiseta, distintivo. E hoje vai ser sorteado aí, a gente vai divulgar quem levou a camiseta e o distintivo exclusivo Soro Scouts, hein, chefão? É isso aí, hein? Além da camiseta que vão sortear essa semana, também está rolando a promoção do junto com a família dos escoteiros pelo mundo, né? Para você que não entrou lá ainda, não participou, entre no nosso Instagram, vai ter lá um post certinho da promoção. Então, e vai estar concorrendo a um super e-book que eles fizeram, né? De como viajar barato em família. O sorteio que a gente vai fazer será dia 2 de julho. Sensacional, não fique fora dessa, hein? Planeje sua viagem, se organize. E já que essa semana a gente está falando de viagem, a gente segue no programa de hoje, né? Essa quarentena tá mexendo aí com a nossa cabeça, a gente quer sair por aí passeando e viajando, né, chefão? Pois é, chefe. E no programa de hoje teremos dois convidados bem viajados que gostam de viajar, né? O Matheus Valois estará conosco aí falando sobre o programa de voluntariado lá de Guild Park e o DB, né? O David Berarra falará sobre projetos de viagem para os pioneiros que querem tirar a insígnia de BP, assim como foi o projeto dele para tirar a insígnia de BP, falando sobre, né, esse projeto que ele fez sobre viagens, foi o projeto dele. Perfeito, então, chefão. Vamos lá, então, libera o BP. Solta BP. Hello, you boy in the corner there. You ought to be a Boy Scout. Bom, galera, seguindo então com o nosso programa, quando o jovem chega lá no ramo pioneiro, né, completou 18 anos, ele ou ela, né, é convidado a elaborar e executar um projeto pessoal. E tem que ter a duração mínima de 4 meses, e é de livre escolha, né? E esse projeto tem que ser apresentado para a Comad, né, para a Comissão Administrativa do Clã, e tem que ter um conteúdo aí voltado para algumas áreas. Pode ser de serviço, pode ser sobre natureza, né, meio ambiente, pode ser alguma coisa envolvendo trabalho, parte de profissão, ou uma viagem, né? E aí, para falar conosco hoje sobre essa questão do projeto de viagem, o chefe Davi Berarra está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Randall. É isso aí, DB. Seja muito bem-vindo, né? Já começando aí, se apresenta pra galera te conhecer um pouco aí sobre, né, quem é o DB dentro do movimento escoteiro, né? Como que é a sua vida dentro do movimento escoteiro. Bom, meu nome é Davi Berarra. Como nem todo mundo consegue falar meu sobrenome, eu me apresento por DB. O Mica já me chama de DB. Eu entrei no movimento em 2008, no grupo Escoteiro Havaiandava, de São Paulo. Entrei como escoteiro já direto, quase passando aí para os 11 anos. E, bom, fui escoteiro, sênior, pioneiro, escotista e diretor no Havaiandava. Hoje, atualmente, no Havaiandava eu sou mestre pioneiro e a nível nacional eu sou coordenador nacional de espiritualidade. Beleza, chefão. E no programa de hoje a gente está falando sobre algumas, né, questão de viagens, né, e saídas pelo mundo afora aí, e a relação disso com o movimento escoteiro. Então, explica pra gente, para quem nos acompanha, para quem já é pioneiro, para quem está sênior e já está pensando nessa questão aí, né? Como é que essa linha de projeto pessoal dentro do ramo pioneiro, né? Qual que é a ideia dessa parte do programa e qual que é a importância para o jovem sair numa viagem por aí? Cara, é importante para o jovem conhecer a real dimensão do mundo. Assim, quanto maior a viagem, melhor você vai descobrir que a nossa situação, a nossa vida, geralmente é algo muito local, muito pequeno. Uma viagem dessa ajuda a gente a descobrir a dimensão de que a gente faz parte de algo muito maior, de que a gente faz parte de uma sociedade muito maior, que a gente tem deveres não só para conosco, mas também com a sociedade a nível mundial.
nacional, local, que seja. Certo. E quando você era pioneiro, você optou por essa mobilidade de projeto, né, das viagens. Por que que você escolheu e como foi o processo de escolha, né, em relação, né, processo da escolha? Como foi a relação com a Comad e seu antigo mestre, né, para onde você acabou indo? Como que foi essa escolha? Bom, a primeira parte do projeto, quando eu era sênior ainda, que surgiu a proposta do multimundial na Irlanda, e daí eu decidi ir, e ainda não tinha nada em mente de projeto de insígnia de BP. Depois eu acabei passando para o clã, eu fui para o multi quando já tinha 18, que é a idade mínima para participar, e, e assim, foi uma série de coisas que foi juntando a ideia de ir para o multi. Então, existe um programa da comunidade judaica que é patrocinado para a gente passar uns 10 dias em Israel, conhecendo o país inteiro, coisa de religião, cultura, história, um monte de coisa. E daí tem temporadas nas férias de verão e nas férias de inverno aqui do Brasil, né? Então daí eu fui na de julho para tentar emendar no multi da Islândia. Acabou que eu acabei juntando isso com alguns amigos e a gente acabou escolhendo parar em outros lugares. E daí, alguns meses antes, assim, bem de repente, eu me inscrevi no processo seletivo para ser representante do Brasil no Fórum Mundial de Jovens e na Conferência Mundial Escoteira, que ia acontecer também ali em agosto, logo depois. E eu acabei passando, fui selecionado, então eu emendei tudo de uma vez. Foi, tipo, 45 dias. E, assim, eu sempre fui muito incentivado pela mestre. Ela é uma pessoa que faz ela participa de eventos internacionais escoteiros faz muito tempo e ela sempre me incentivou, justamente porque é uma, um mundo muito, muito diferente do que a gente tem aqui. E ao mesmo tempo é muito semelhante. É muito bom ver as diferenças que a gente tem, não só aqui dentro do Brasil, mas também com países vizinhos e países literalmente do outro lado do mundo. Sobre a relação com a Comad, o clã na época tinha 2 membros. Eu era a Comad, no caso, então não foi um empecilho. E, como eu falei, tive todo o apoio da minha mestre. Ela também me incentivou, me ajudou a preparar a minha candidatura para o processo seletivo e acabou me ajudando a orientar como formatar o projeto. Dos lugares que eu fui, como eu falei, para Israel, daí eu fui para a Suíça, para o Centro Internacional Escoteiro de Kandersteg, que é um mini jamboree permanente. Depois eu passei 2 dias em Paris, onde a gente encontrou um outro amigo escoteiro. De lá a gente foi para a Islândia. Para o Multi, a gente fez um pouco de turismo na Islândia. Daí de lá eu voltei de avião para Israel. E de Israel eu fui para Azerbaijão para participar do Fórum de Jovens e para conferência. E daí de volta do Azerbaijão para Israel, eu tinha deixado um monte de coisa em Israel, porque eu tenho um tio que mora lá, então meio que estava usando como base, para não ficar carregando coisa de acampamento para cima e para baixo, né? E daí de Israel eu voltei para o Brasil. Que ano foi isso? Foi 2017, julho e agosto. Joia. E aí, bom, a Comad o clã era pequeno, né? Passou por esse processo todo. E essa parte de planejamento, né? Como é que foi para escolher esse roteiro, né? Você já falou que já tinha uma facilidade com a comunidade judaica, mas todo esse trajeto, né? Como é que foi para você planejar isso? Pensar no transporte que você ia utilizar? Quanto tempo que eu ia demorar? Como é que você sentou e colocou isso no papel? Como é que foi esse processo todo aí? Eu
sentei e montei o Excel mesmo, com data de saída de voo, com data de saída da viagem de Israel, que é um tour fechado. Existem turmas saindo em dias específicos, né? Até, inclusive, consegui cair numa turma com uma amiga minha de outro grupo escoteiro e um amigo meu que era do Havaiandava. Então, dá para tentar ir com amigos. O que mais? De voos, de meio de transporte, foi principalmente avião, por causa da distância dos lugares. E foi muito baseado nas datas quando começava os eventos, teve também, claro, o custo, a questão financeira, porque alguns voos são realmente mais caros, outros são mais baratos, então, ao invés de pegar um voo direto de um lugar para o outro, eu acabava fazendo uma escala. E o período, tentei pegar o máximo das minhas férias, e acabei, inclusive, passando do período de férias. E nessa questão de tempo, né? De você começar a fazer a viagem até o dia da viagem. Quanto tempo foi isso aí? Eu acho que foi pouco mais de um ano. Eu não lembro se foi em janeiro ou em julho de 2016 que eu apresentei o projeto para ir para a Islândia, que originalmente era só isso, Uhum. e pisar em Guarulhos para pegar o avião foi dia 6 de julho de 2017. Legal. Boa, e aí, né, lógico, teve um planejamento, além do planejamento de roteiro, transporte, né, teve um planejamento financeiro também, né? Sim. Você trabalhava na época, de onde vieram os recursos financeiros para fazer esse roteiro todo aí? Eu não estava trabalhando, mas eu recebia na época mesada, também recebia uma pensão, porque eu tenho pais divorciados, e foi muito poupando dinheiro mesmo. Eu evitava gastar no máximo possível, mas sobre trabalhar, eu tenho feito outras viagens escoteiras mais recentemente e eu paguei com dinheiro ganhado de trabalho mesmo. Top. E nessa época que você foi viajar, você estava estudando, já tinha acabado, já estava de férias? Como que era? O dia de saída, eu já tinha acabado as aulas. Admito que eu tinha pego recuperação de uma matéria, acabei não fazendo a prova, porque a prova era bem mais para o meio de julho. Mas no dia de saída eu já não estava mais tendo aulas. Mas quando eu voltei, as aulas já tinham começado faz 1 ou 2 semanas. Isso você era ensino médio, era faculdade? Já. Beleza. E durante esse rolê todo aí que você deu, né? Imagina que, lógico, foi bem. Tenta imaginar, você estava no Oriente Médio, né? Foi para a Suíça, foi para a Islândia, né? Lugares totalmente diferentes um do outro, né? Quais foram as experiências mais marcantes para você aí? Seja ela experiência positiva, ou seja experiência negativa, né? De tudo que você vivenciou. Cara, tem tanta coisa de experiência positiva, além do clássico de conhecer gente literalmente do mundo inteiro, de conhecer coisas que você não consegue importar com as pessoas. Mesmo se tiver um evento desse aqui no Brasil, você não vai conhecer o país diferente, né? Então, eu lembro de estar na Islândia de carro, fazendo lá o tour. Daí a gente encosta na estrada, junto de um riacho, e para encher a garrafa d'água, num rio qualquer, porque é a água mais pura do mundo. E assim, maravilhoso ver as paisagens, as cachoeiras, o geyser. A Islândia é um país muito, muito legal. E experiência marcante negativa, eu não cheguei, não fui, eu perdi o voo de Israel para a Suíça, mas não foi exatamente culpa minha.
porque o voo que estava para chegar em Israel, o avião atrasou, e daí o avião para sair de Israel também atrasou. Então, no final, eu acabei pegando um voo mais tarde e dormi numa escala em Istambul, que já era o planejado. E, quer dizer, a escala em Istambul era planejada, dormir lá não era. E daí, ao invés de pegar um voo no mesmo dia de Istambul para Suíça, eu acabei pegando o primeiro do dia seguinte. E eu cometi um erro que recomendo não cometerem. Leve sempre uma muda de roupa na bagagem de mão. Porque assim, você vai estar cansado, suado, enfim, e nem sempre o cara vai entender o que você quer tirar sua mala do aeroporto e levar com você para o hotel. O cara não falava uma palavra de inglês, só falava turco. Eu não consegui fazer ele entender que eu precisava da minha mala para poder tomar banho. Então, eu acabei lavando roupa na pia do hotel mesmo. Mas, assim, recomendo de verdade levar uma muda de roupa, porque essa questão de esquecer uma muda de roupa e ter que ficar uma escala já aconteceu mais de uma vez. Mas só aconteceu isso quando eu esqueci de colocar muda de roupa na mochila. Essas coisas de muda de roupa eu aprendi dentro do movimento escoteiro. Que Pois é, com importante. certeza você vai acontecer alguma coisa com você numa viagem escoteira. Você vai precisar trocar sua roupa, vai ter um atraso, você vai precisar trocar de roupa. E é Sim, sempre numa viagem escoteira, não é numa outra pois viagem. é. E agora, enquanto membro do movimento escoteiro, nessa viagem, o que acrescentou para você como membro juvenil nessa época, né? O que essa volta que você fez, né, nessa viagem, o que acrescentou para você como escoteiro? Cara, eu conheci meio mundo, literalmente, na conferência, no fórum. Pude conversar com gente do Uruguai, que é aqui do lado, até gente do Japão, até gente da Islândia, até, assim, gente de tudo quanto é canto. E deu para ver que tem muita coisa que é completamente diferente. Alguns problemas que eles enfrentam são completamente diferentes dos que a gente enfrenta, mas alguns problemas são iguais. Então, o cara não consegue avançar na progressão dele porque o chefe dele, o mestre dele, tá enchendo o saco, sabe? Tem alguma coisa que acontece aqui, pode acontecer do outro lado do mundo também. Nem todo mundo é perfeito, nem todos os escoteiros, nem todas as associações são perfeitas, mas cada uma é diferente da sua maneira. Legal. E aí, essa viagem foi dentro do seu projeto ali para a insígnia de BP, né? E Uhum. depois você falou, você ainda fez outras viagens aí pelo movimento escoteiro, como é que foi? Para onde você foi? Eu fui também para o Multi Interamericano do Peru em 2018, em julho de 2018. Eu fui para o Fórum Interamericano de Jovens do Panamá também em 2018. Eu acabei não podendo ficar para a conferência, que era logo depois. Eu fui para o Jamboree Mundial, agora em julho do ano passado, julho, agosto. E deixa eu ver, tirando também todas as viagens aqui dentro do Brasil, congresso, acampamento, enfim. Eu também fui para um treinamento sobre o assunto que eu lido agora na coordenação nacional, em outubro do ano passado, que foi na França. E daí, nessa mesma viagem, eu consegui emendar uma conferência sobre discurso de ódio, que o CAICID me convidou como representante, como um dos dois representantes da região interamericana dos escoteiros. O CAICID é uma instituição que trata com um diálogo interreligioso, intercultural, que está bem ligado com a minha área a nível nacional. E daí eu recebi indicação da região interamericana e consegui emendar, porque era logo depois. Então, acho que de internacional foi isso.
Daí de nacional Jancan você e foi numa também, não foi? Jancan você foi também, não foi? Já eu também fui. É internacional, né? Mas É, aqui em Foz do Iguaçu considera nacional. sim. E para aquele jovem que está assistindo, para aquele jovem que ainda está que nos acompanha e não definiu o seu projeto, o que você indicaria e como você indicaria um projeto de viagem, né? Por onde que ele tem que começar? Tem que começar por onde você quer ir. Você tem que ter na sua cabeça onde você quer ir, quando, por quê, e daí depois como que você vai fazer para chegar lá. E isso juntando férias, dinheiro, outros recursos, mas o começo mesmo é onde você quer chegar. É legal ir para um evento escoteiro, mas não é a única opção. Você pode ir para fazer um projeto de viagem que não tenha nada a ver com um movimento escoteiro e usar ainda assim como projeto de insígnia de Baden-Powell. Só uma dica, se você for escolher um evento escoteiro, seu projeto inteiro, a duração do seu projeto tem que ter o dobro do tempo do evento escoteiro. Então, assim, no meu caso, que era o Multi da Islândia, o evento tinha lá 9, 10 dias. Você tem que ter pelo menos a mesma duração para conhecer outras coisas além do evento escoteiro. Então, eu tive lá as 2 semanas em Israel, alguns dias na Suíça, alguns dias em Paris, um dia na Islândia, enfim. E tem essa restrição, mas eu super recomendo eventos escoteiros como parte do projeto. Boa, porque você consegue juntar outras pessoas, né? Como você mesmo falou, né? Você foi lá para a Islândia, mas você conheceu escoteiros de outras partes do mundo também, né? Sim. Legal. E aí tá, o pioneiro já se definiu, ele quer fazer uma viagem, né? Você já deu algumas dicas aí para quem ainda está meio perdido, né? Quais seriam os pontos mais importantes, além de definir o para onde quer ir, né? Essa parte do planejamento, a gente quer que você dê umas dicas aí para quem já vai viajar, mas não sabe ainda, tá meio perdidão. Tá. Depois que você já definiu para onde, daí você tem que definir quando que você vai e como. O como aí envolve uma série de coisas, desde, como eu falei, férias, meio de transporte, dinheiro para pagar meio de transporte, alimentação, hospedagem, porque nem todo lugar que você vai ter essas coisas de graça ou inclusas num pacote. Então, no evento escoteiro, você vai ter lá hospedagem, alimentação e, dependendo do evento, um pouco de transporte. Mas até você chegar lá, onde você vai ficar hospedado, você vai ficar uns dias a mais, o que você vai comer, você tem que ter dinheiro para isso, você tem que ter seus documentos, se for um evento internacional. Então, você tem que ter passaporte. Sempre bom ter também dinheiro extra, porque você nunca sabe o que pode acontecer. Então, se dá algum problema, você paga na hora e depois você reaver com seguro. Seguro de viagem também é super importante. Vai que você perde mala, você tem um acidente. É basicamente isso, eu acho. Importante ter também as vacinas, né? As Vacina, vacinas tem alguns tem que lugares que bater. pedem Sim. vacina. Então, Então, sei lá, se for para o Jancan, tinha algumas pessoas que estavam precisando de vacina de febre amarela. sim. Então, depende, a maioria dos eventos eles pedem, né, para que quando, se você for fazer seu projeto e ter que for para um evento, eles pedem que tenha todas as vacinas, que leve a carteirinha de vacinas internacionais, né, Sim. então tem que ter o cuidado de ter essas coisas em mãos, né, para se precisar, né, que Deus Uhum. né, Sim. que Porque tenha em mão para visto usar, né. bastante. Tem alguns países que funcionam, o visto é diferente, tem alguns países que você consegue entrar sem
sem visto, só com passaporte brasileiro. Tem alguns países que você precisa pedir o visto antes, tem algum processo mais demorado, tipo os Estados Unidos. Tem alguns países que você recebe o visto na hora, quando você está entrando no país, você chega lá e paga uma taxa. No Azerbaijão, por exemplo, você podia comprar o visto antes, eletronicamente, com o processo lá pelo site do país, ou você podia chegar na hora e pagar a taxa. Então, quando eu cheguei, eu já estava com visto, já tinha comprado antes, mas tinha um monte de escoteiro no meu voo que dá para identificar, porque tá sempre todo mundo de lenço, né? E eles foram parados na imigração porque eles tinham que comprar o visto ainda, tinham que pagar a taxa ainda. E nessas viagens escoteiras, você foi de lenço do começo ao fim ou não? Na maior parte delas, sim. Principalmente quando eu tinha certeza que era assim, o destino mais próximo de um evento escoteiro, eu já sabia que ia ter escoteiros provavelmente no aeroporto ou no mesmo voo. Então, quando eu estava indo para o Azerbaijão, do voo, eu fiz escala entre Israel e o Azerbaijão, eu fiz escala em Istambul, na Turquia. Entre Israel e Istambul eu não encontrei nenhum escoteiro, mas no aeroporto de Istambul eu já encontrei uns 2, 3 ou 4. E daí quando eu fui entrar no avião já tinha mais uma meia dúzia. Sempre que eu viajo, né? Essas viagens aí, Jancan, Jambra, eu costumo ir de lenço, né? Porque a gente acaba encontrando algum outro, até um outro brasileiro que tá lá, e aí você começa a trocar ideia e tal. Isso é bem legal no movimento escoteiro. E Sim. agora partindo pode continuar. Só Pode falar, pode falar. uma anedota. Nessa escala em Istambul, tava eu lá de lenço, olhando para cima naquele painel onde estão os voos, saídas, chegadas, etc. Daí passa uma menina por mim de véu, com véu muçulmano e lenço. Daí eu viro para ela, ela vira para mim, os dois perguntam ao mesmo tempo: você tá indo para o Azerbaijão, para o fórum? Então, assim, é bem uma legal. identificação na hora. Além de você encontrar outros escoteiros, né? Essa questão de viajar com lenço, você acha que isso facilitou ou pode facilitar algum tipo de processo? Tipo, você está passando na imigração, ou você precisa de um auxílio lá administrativo, ou policial, ou você acha que estar de lenço enquanto viaja, independente se tiver um evento escoteiro ou não, você acha que é um fator positivo ou você acha que não tem nada a ver? Eu acho que pode ser bem positivo para alguns casos específicos. No Jamboree dos Estados Unidos agora, como eram quase 50 mil pessoas indo para o evento, a imigração dos Estados Unidos meio que já sabia que isso ia acontecer, porque é um evento muito grande e vinha gente do mundo inteiro. Então, se você estava de lenço e eles perguntam na imigração o que você vai fazer, onde você vai ficar, etc, etc, você mostra, eu sou escoteiro, eu vou para o Jamboree Mundial, que vai ser ali assim, assim, assado. Foi mais fácil do que gente que não estava de lenço. Tem alguns países que têm um conhecimento muito maior do movimento escoteiro do que aqui no Brasil, então se eles te olham, veem que você está de lenço e identificam que você é escoteiro. Então, eles sabem que você pode ajudar ou se você precisar de ajuda, eles estão mais dispostos a ajudar mesmo. Bom, e partindo agora para o encerramento, né? A ideia, a gente sempre está trazendo pessoas para inspirar os jovens, pessoas que tenham experiências para contar para o pessoal. E para a galera que está assistindo aí, conta para a gente o que te inspira dentro do movimento escoteiro e quais os locais que ainda você quer conhecer, né, no mundo aí. O que me inspira dentro do movimento escoteiro é que a gente pode usar essa ferramenta maravilhosa que é o escotismo para criar um mundo melhor. Não precisa fazer uma revolução para tornar o mundo perfeito de hoje para amanhã, mas cada projeto de cada jovem, seja lobinho, pioneiro, seja adulto também, melhorando um pouquinho já vai contribuir para melhorar o mundo. De lugares que eu ainda quero conhecer,
O mundo inteiro. Todos os países, todas as cidades que eu ainda não fui. Muito bom, muito bom. Bebê, muito obrigado aí pela sua presença, sabe, pelas dicas. A gente espera aí que quem esteja assistindo também tenha curtido, tenha se sentido inspirado aí para seguir com seu projeto de Sigla de BP. E, Bebê, fique à vontade para suas palavras finais. Eu queria agradecer o convite. Às vezes me perguntam sobre esse projeto, que foi realmente um projeto muito grande, e eu sempre fico feliz em falar. Se vocês quiserem também algum dia me chamar para conversar sobre o meu trabalho na Nacional ou outras coisas do tipo, estou aqui à disposição. Para quem estiver ouvindo também, se tiver alguma curiosidade, também é só vir falar comigo. Você tem redes sociais pra galera te seguir, te amar? Eu tenho Facebook, tenho Instagram, tenho Twitter. Se for falar coisa de sobre o meu trabalho na Nacional, eu estou disponível também por e-mail, que é Davi, com D no final, ponto Beraha, Beraha, @escoteiros.org.br, e estou aí à disposição. Então é isso, pessoal. Quem quiser, né, tiver interesse, né, quiser conversar mais sobre esse assunto, né, perguntar para ele alguma coisa específica da viagem, vou deixar na descrição do vídeo aí, vou deixar os canais de contato dele, as redes sociais, os e-mails. Então, quem quiser aí é só acessar aí na descrição e entrar em contato com ele, que ele vai estar disponível para responder vocês. Então, DB, muito obrigado, por ter disponibilizado esse tempo aí para participar no programa. Espero que as pessoas, os pioneiros, né, ou outros sêniors que tiverem projetos, se inspirem em você, né, porque provavelmente foi uma experiência muito bacana, e que o pessoal, né, fique mais animado para fazer os projetos, assim como o seu, né, que deu certo. Espero que para eles também dê certo. Então, muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço. Bebê, obrigado mesmo. E assim, com certeza a gente vai voltar a conversar sobre espiritualidade, né? É um tema que tem fervilhado bastante aí no movimento escoteiro. Tem algumas revisões aí foram feitas, né? E acho que é uma coisa que a gente tem que continuar investindo bastante, né? Então, em breve, você com certeza espera que você possa voltar aí no nosso programa para a gente falar sobre espiritualidade também. É Beleza? claro. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo aí. Disponha. Valeu, sempre alerta. Sempre Sempre alerta. alerta. Tchau, tchau. Tchau. Bom, galera, para quem não sabe, o escotismo nasceu em Londres e lá também surgiu o primeiro centro de formação escoteira, conhecido como Gilwell Park. Hoje é uma espécie de meca assim, do escotismo, tá? Então, anualmente é um lugar que recebe milhares de escoteiros e escotistas do mundo inteiro. E aí, para atender todo esse pessoal que vai lá para fazer essas visitas e conhecer, existe uma equipe de voluntários, de funcionários, de trabalhadores, uma galera que vão também de diferentes partes do mundo, vão para lá. E aí, para falar um pouco sobre essa experiência, hoje a gente vai receber o Matheus Valois, diretamente lá de Gilwell Park, para contar para a gente. Ele está participando desse programa de voluntariado, de intercâmbio, e vai falar para a gente como é que isso funciona. Matheus, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês para estar falando hoje sobre um tema tão bacana quanto esse, que é o escotismo internacional. Tá falando aqui de Gilwell Park, é um prazerzão estar aqui com vocês. Acompanhe o programa, muito bom, então só alegria. Top, muito obrigado aí, Valar, por ter disponibilizado um tempinho, né? 2 horas da manhã aí, então, muito obrigado mesmo, né? Por ter tido esse tempinho pra gente aí, pra passar a informação para esse pessoal, pra ver como que funciona. Mas vamos lá, conta pra gente, né? Sua relação com o movimento escoteiro, de onde você é, grupo, como que é que você começou essa sua jornada escoteira? Então, eu comecei no escotismo, eu estava com 12 anos, estou com 21 agora. É uma história até curiosa, porque meu grupo escoteiro mudou para minha escola onde eu estudava e meu irmão queria ser escoteiro. Aí minha mãe falou, você vai ter que ir com seu irmão. Aí eu falei, não vou de jeito nenhum para essa história de escoteiro. Ela falou, mas você vai com seu irmão, que seu irmão quer ir. Resultado da ópera, tô aqui até hoje, meu irmão saiu depois de um ano. Mas aí, enfim, eu comecei a minha vida escoteira lá no Maranhão, no grupo escoteiro Piatã, depois eu mudei para o Visconde de Cairu.
Aí depois eu me mudei para Foz do Iguaçu, no Paraná, no ano passado. Estava no grupo escoteiro Cataratas, que fica lá em Foz. E atualmente também estou atuando em níveis regionais, como coordenador regional de comunicação, lá do Maranhão ainda. E também participo da Rede Nacional de Jovens Líderes e estou envolvido aí em nível nacional, ajudando sempre no que eu posso. Muito bom, então bem envolvido e bem viajado aqui pelo Brasil já também, né? Sensacional isso aí. Bom, você já falou a sua idade, né? 21, e você está estudando, como é que está a sua vida pessoal aí? Você já se formou? Você estava trabalhando? Deu uma pausa? Como é que está isso tudo aí? Então, eu estou estudando Relações Internacionais atualmente na Universidade Federal de Integração da América Latina, a UNILA. Ela fica ali em Foz, na fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. E aí eu resolvi trancar a faculdade para poder viver essa experiência internacional, o curso de Relações Internacionais. Eu achei que nada melhor do que estar num local com pessoas de vários países diferentes, com várias culturas, para poder já saber mesmo lidar com isso. Aprender melhor o inglês também. Então eu resolvi, assim que eu estou agora. Estou com a faculdade trancada, voltar para o Brasil depois, continuar meus estudos. Mas é isso, por hora. Entendi. Então, né, todo mundo que está assistindo aí, quem está assistindo agora, sabe que o nosso programa é para quem é do movimento escoteiro e para quem não é, né? Então, para quem está assistindo aí agora, quem não sabe, explica para a galera aí o que é Geopark. Então, pessoal, o Geopark ele é um centro de treinamentos. A gente no movimento escoteiro tem adultos voluntários e esses adultos eles se capacitam para poder entregar atividades de qualidade para as crianças. E Geopark foi onde essas capacitações para esses adultos começou. Lá em 1919, então já tem 100 anos aí de história de formação de adultos. Então o local é uma referência. Quando você fala, por exemplo, quem vai escoteiro vai entender que o Lobinho ele tem lá a história da Jungle, o adulto voluntário ele tem a história de Gilwell Park, para poder estar como sendo o marco simbólico dele. Então, Gil é esse local meio místico para os adultos voluntários, que é onde eles se desenvolvem, eles se treinam para poder estar entregando um programa bacana para os jovens. Sensacional. E o espaço, como é que é esse lugar? É uma fazenda? É uma área urbana? Para quem nunca nem ouviu dizer, ou para quem vai depois ainda hoje, né, vai ouvir o programa, dá uma fuçada no Google Maps lá e vai procurar Geopark. Mas como é que é essa estrutura física, o espaço aí? Perfeito. Primeira coisa a dizer, é um local enorme. É enorme esse lugar, tem 17 hectares. E fica dentro de uma floresta, mas é uma floresta em área urbana. Fica assim no final da linha de metrô. Então você pode pegar o metrô, mas aí você vai ter que fazer uma caminhada de 30 minutos ou pegar um Uber que dá 5 minutos de carro. E aí é um local mais isolado assim da cidade, tem vários prédios aqui, aqui funciona o Escritório Nacional da Associação Escoteira do Reino Unido, aqui funciona vários locais de acampamento para jovens, serve como local de treinamento para adultos, serve para atividades escoteiras. Aqui tem casamento, aqui tem centros de conferências, então tudo que você imaginar quase, você consegue encontrar aqui dentro de Gilwell. Nossa, é louco, deve ser enorme. E para quem não é do movimento ou para quem tá começando, explica pra galera, qual é, você já falou, né, que é para cursos, essas coisas, e qual é a importância de Geopark, né? Você acha que todo escoteiro deveria pelo menos uma vez visitar? Por que você acha que eles devem visitar? Então, eu sei que todo mundo tem as suas limitações financeiras, mas se você tiver oportunidade, eu recomendaria, para menos uma vez na vida, vir visitar Gilwell Park, porque assim, é um local que, do momento que você chega, principalmente para os escoteiros, a gente tem muita figura do portal de Gilwell. E o portal de Gilwell é realmente um portal. Quando você chega no campo, é a primeira coisa que você vê. E quando você vê aquele portal assim imponente, você sente uma coisa assim, estou pisando em local sagrado do escotismo. Assim emana o movimento escoteiro todos os dias, em todos os cantos. Você olha assim e pensa, nossa, que oportunidade incrível de estar aqui. Então ele é muito importante justamente pelo valor histórico que ele tem. Eu diria que a maioria dos adultos, de alguma forma, mesmo sem conhecer Gil, mesmo sem às vezes nunca ter visto uma foto, mas está de alguma forma relacionado emocionalmente, seja por uma canção, seja por alguma atividade escoteira, alguma história que já escutou de algum outro voluntário. Então, assim, tem uma importância sentimental para os adultos do movimento escoteiro e até para alguns jovens também que já estão mais engajados, que já conhecem um pouco mais de história. E quando você está aqui pessoalmente, você sente toda essa energia. Tudo que você imagina, nossa, quando eu estiver em Gil vai ser desse jeito,
e realmente é desse jeito e melhor até. É sensacional. Tem né, a questão simbólica, né, que você citou. Quando eu fiz meu curso de avançado, a gente passou por um momento muito bacana, né? Cantamos a Volta a Guio e assim, é uma saudade de um lugar que a gente não conhece ainda. Então eu espero que um dia eu ainda vá, né? E aí sobre esse programa que você está participando, né? Como é que funciona? Como é que as pessoas podem se inscrever? Quem está escutando aí, seja um jovem líder, ou um pioneiro, ou até mesmo um chefe. Ah, legal, gostei, quero ir, como é que eu faço? Então, é um processo simples, até eu diria, não necessariamente fácil, mas simples. Você precisa ir no site da Associação Escoteira aqui no Reino Unido, e aí você tem que ir no site da empresa que faz a gestão disso. Porque, assim, explicar, GIL é como se fosse um campo escoteiro. A gente chama de centro porque o pessoal não vem aqui só acampar, acontece em outras atividades. Então, GIL é um de 12 centros escoteiros do Reino Unido. Então, o que acontece é você precisa ir lá na página dessa empresa que administra os centros escoteiros, que é a Scout Adventures, e aí você vai lá e tem uma aba que fala assim, voluntariado. O programa de voluntariado ele abre 2 vezes no ano, em junho, meados de junho até julho, e em agosto, em dezembro até janeiro. Geralmente é quando abre. E aí você precisa se inscrever. E como que funciona para essa inscrição? Você precisa ter um currículo escoteiro e profissional, você precisa enviar para eles, precisa enviar uma foto e precisa também ter uma carta de recomendação. E se você for escoteiro, tem que ser de alguém que seja da sua associação escoteira. Ele tem que ser de um chefe escoteiro, se você for escoteiro. E, basicamente, você envia todo esse material para eles vão fazer análise do seu currículo, etc. Vão fazer uma análise de currículo e etc. E, então, depois eles vão te chamar para uma entrevista. E, assim, depois da entrevista, eles geralmente, com 1, 2, 3 dias, eles vão te dizer se você foi aceito ou não. E aí começa todo aquele processo legal para poder estar em imigração, a questão de passaporte, questão de visto. Então, o processo ele começa assim 1 ano antes de você vir para cá. Desde o momento que você é aceito até o momento que você chega. Certo. E agora conta pra galera, né? Como que você foi parar aí? Como que você teve essa ideia? Como surgiu essa ideia, né? E como você falou, né, que teve um processo. Como surgiu essa ideia de ter ido aí, de se inscrever? Ah, vou me inscrever, vou viajar e tá aí. Olha, eu vou ser justo porque eu preciso dar a César o que é de César. Eu tenho uma mentora, uma grande amiga minha, a Patrícia Diniz, e ela viu o link e falou: Olha, acho que seria uma boa oportunidade para você. Eu falei: Será? Eu acho que eu não vou passar. Ela se inscreve. Eu falei: Não vou passar. Ela se inscreve. O não você já tem. E aí eu me inscrevi e acabei sendo aceito. Então, assim que eu tive essa ideia, a Patrícia ela me deu o link e também eu tinha amigos que já estavam aqui. Eu participo da Rede Nacional de Jovens Líderes. Em 2017 a gente teve um encontro em Porto Alegre. Então, a FIC aí de São Paulo, ela veio para cá já em 2019. Depois veio o André Pupi do Rio de Janeiro e agora vim eu. Então, tipo, daqui a pouco vai vir mais uma outra amiga minha que estava com a gente. Então, também teve sempre essa rede de contato para dar suporte. Então, foi muito. Graças a Deus, eu tive amigos que puderam me dar suporte nesse processo. Poxa, legal, hein? Bom ter os contatos, né? Às vezes a gente não resolve as coisas, mas ter contatos que resolvem ajuda bastante, né? E quais são as suas tarefas aí? Como é que é o seu dia a dia? Como é que está sendo a sua rotina? A gente sabe que a questão da pandemia e da quarentena atrapalhou bastante o plano de muita gente, mas explica pra gente quais deveriam ser as suas tarefas aí e o que você está fazendo hoje em dia? Então, se eu falar isso, tem chefe escoteiro que vai se tremer. Basicamente, eu sou chefe escoteiro, do jeitinho que a gente é no grupo escoteiro, só que eu estou recebendo. E aí é basicamente isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer atividades com as crianças que vêm aqui para o centro. E assim, são atividades como se fosse um mini jamboree. A gente faz atividades como jangadas, escaladas, a gente faz atividades de team building, que a gente chama, que são as nossas atividades rotineiras da sede. A gente faz atividades com eles de corda, tirolesa, ensina a fazer nós. Então, realmente é como se fosse uma atividade escoteira do sábado. E o bacana é que a gente recebe o treinamento para cada uma dessas atividades que a gente vai fazer. E assim, mas a gente também faz outras atividades, como a gente também limpa banheiro, a gente cozinha. Assim, eu digo que é muito como se você fosse uma equipe de serviço de um jamboree. Quem já foi no jamboree vai entender. Você tem equipe de limpeza, equipe do programa, equipe da cozinha, equipe do hospital.
Então, assim, a cada dia você vai rotacionando. Vai ter dia que você vai estar fazendo atividade com os jovens, vai ter dia que você vai estar limpando o banheiro, vai ter dia que você vai estar cozinhando. Então, tipo, sempre rotaciona assim para ninguém ficar com um trabalho que não gosta e o outro ficar só com a diversão. Então é muito bacana, assim. Certo. E pra galera que tá assistindo, pra entender, né, o tamanho dessa estrutura aí, mais ou menos aí, ou se você souber mesmo, quantos voluntários e quais países que estão participando desse programa? Então, aqui em Guil a gente tem por volta de 60 voluntários, mas acabou expandindo depois da pandemia, que as pessoas dos outros centros vieram para cá. Então, atualmente nós estamos em 120, são pessoas de mais de 40 países diferentes e de todos os continentes. Então, é uma diversidade cultural, uma troca cultural muito bacana. Tem gente do Oriente Médio, da África, da Oceania, da Ásia. Tem muita gente da América Latina. A América Latina é o continente que domina aqui. O pessoal acha que quem mais tem europeu não é. É argentino, mexicano, brasileiro. Que legal, né? Deve ser uma troca fantástica, né? Então, tanto a questão do movimento escoteiro, né? Do aprendizado de outras culturas, de movimento escoteiro de outros países, quanto até a cultura de música, né? De vivência, tá? Bom, e aí pensando nessa, né? Tanto essas trocas com seus colegas ou contato com o pessoal que está visitando aí, quais seriam as suas melhores experiências aí que você teve e também o que você passou aí que você não curtiu muito? Então, eu acho que uma das melhores experiências que a gente teve é quando a gente consegue ver, assim, o apanhado de cultura geral, porque, assim, é muito bacana, por exemplo, eu curso Relações Internacionais e eu sei, por exemplo, que existe o Ramadã, que é o mês em que as pessoas que praticam o islamismo, elas só vão comer depois que o sol se pôr. Mas eu nunca tinha, assim, me tocado para pensar, estamos no Ramadã, o pessoal não está comendo. E, tipo, eu ia pro meu almoço e falava assim, rapaz, cadê fulano? Não, fulano não come hoje. Fulano só come hoje à noite. Aí eu, rapaz, é mesmo, a gente tá no Ramadã. Então, sim, são coisas que você se toca quando você tá no ambiente intercultural. E uma outra coisa que eu digo que foi muito satisfatório para mim foi o processo de treinamento. Porque, assim, antes de fazer qualquer atividade com as crianças, a gente recebe um treinamento específico. E eu fiz natação durante muito tempo e eu queria trabalhar com atividades aquáticas aqui em Gilwell. Só que, assim, o pico das atividades aquáticas é no verão, em julho. Ou seja, a gente tem que treinar no inverno. Então, vocês imaginam que eu sou do Maranhão, estou acostumado a 30 graus todos os dias da minha vida. Depois eu fui para Foz do Iguaçu, outro local que nem faz calor. E aí vim pegar aqui um frio de 6 graus. Aí pulando na água que devia estar zero. Literalmente, eu lembro que teve um dia, assim, o meu treinamento aquático começou em março, assim, então eu comecei a treinar para treinamento aquático. Então, assim, em fevereiro eu comecei a tomar banho frio. E a gente teve um teste lá que era ficar 3 minutos dentro da água gelada. Que a gente tinha que, assim, se os meninos caíssem, a gente tiver alguma situação que a gente precisasse exercer primeiros socorros na água, a gente tinha garantir que o nosso corpo ia aguentar ficar o tempo na água. E assim, doeu, eu chorei, mas consegui ficar os 3 minutos na água. E assim, então foi uma coisa assim muito simples que faz parte do dia a dia dos voluntários, mas que assim foi muito bacana para mim porque eu consegui superar um dos meus desafios. Eu lembro que na minha entrevista de emprego, o pessoal perguntou qual que vai ser a sua maior dificuldade. Eu falei, eu não vou mentir para vocês, vai ser o frio. Porque e eu sou magrinho, então dói no osso. E ao Imagino mesmo mesmo. tempo eu acho que não teve uma pior experiência, mas assim, são momentos de dificuldades que a gente passa. Trabalhar debaixo de chuva, fazendo frio e a gente tudo molhado e vamos ter que limpar o banheiro, galera. Então tem dias que são muito bacanas, tem dias que não são tão bacanas. Assim, varia muito do que você está fazendo, mas em via de regra, quando você está com os jovens, quando você está com as crianças, é sempre uma maravilha. Com certeza. E cada dia é uma experiência única, né? Às vezes você nem vai repetir a experiência de um dia que você vai, tipo, vai limpar banheiro 2 vezes, mas às vezes é um dia, tipo, o banheiro tá top, tá limpinho. Aí no outro tá estragado. Aí você, tipo, mano, o que esses caras estão fazendo no banheiro? Né? Mas é igual o DB falou, né, na outra entrevista, é, dê uma dica pra rapaziada que, né, pro jovem que gostaria de participar desse programa, né, o jovem pioneiro, o jovem líder, ou até mesmo um adulto, quais as principais dicas que você pode deixar para eles? Eu acho que a dica vai para tanto jovens líderes, mas se tiver lobinho assistindo a gente, que essa dica já fique pro lobinho até. Aprender inglês, pessoal.
hoje o inglês ele abre muitas portas, é uma coisa essencial. E assim, aqui, por exemplo, você não precisa ser fluente em inglês. Você conseguindo minimamente se comunicar, você pode vir para cá, porque eles valorizam isso, as pessoas tentando aprender também. Então, tem gente que não é fluente, que está aprendendo. Então, eu acho que essa seria a minha primeira dica, assim. O inglês pode parecer chato, pode parecer insuportável, mas é necessário no mundo de hoje. É uma língua que tem se tornado cada vez mais universal. Eu acho que se eu tivesse que dar um único conselho, desde o lobinho até o adulto, é aprenda o inglês. Muito bem, né, Pedro? Muito bom. Eu nunca gostei, mas é fundamental. Também tive que aprender na marra e depois me dei muito bem porque sabia falar inglês, né? Bom, e até quando você pretende ficar por aí? Quando voltar? Quais são seus planos? Como é que tá essa organização? Então, eu deveria ficar aqui até novembro, mas eu vou ficar até setembro porque o pessoal pediu para a gente poder voltar para casa, porque assim, os centros escoteiros eles são todos fechados até o ano que vem, por conta da pandemia. Então também não teria motivo para eles para estar mantendo a gente aqui. Mas em via de regra, eu ficaria 8 meses, mas as pessoas que vêm para cá ficam ou 8 meses, se elas começam em fevereiro, ou um ano, se elas começam em agosto. Então, são esses mais ou menos o período de tempo que as pessoas costumam ficar aqui. E agora, planos para quando eu voltar para o Brasil é continuar na minha universidade. Tive essa experiência assim, de intercâmbio muito bacana, que eu tenho certeza que agrega. Assim, porque o intercâmbio já agrega para você quanto pessoa, não necessariamente na sua área profissional. Mas, assim, para mim, agrega tanto quanto pessoa quanto como profissional. Então, eu acho que eu quero voltar agora para a universidade, terminar meu curso, quem sabe conseguir um estágio em alguma organização internacional. E estamos abertos para as possibilidades da vida. Surgir outra oportunidade também, estamos aí. Eu sou muito a pessoa assim, surgem as oportunidades, a gente agarra. Certo. E pro jovem, pro chefe, né, para quem tá assistindo aí o programa, fala pra gente aí a importância de participar de um programa desse, né? Como que é que pode transformar a vida de quem participa? Então, assim, é uma coisa muito de autoconhecimento, de valorizar a sua própria cultura e aprender a respeitar a cultura dos outros. Eu acho bacana, porque a gente sempre fica na nossa bolha de não, nós somos isso, nós somos aquilo. Às vezes a gente mesmo brasileiro fala, não, porque nada no Brasil funciona, porque nada no Brasil dá certo. Ah, porque o Brasil é muito ruim. E a gente vem aqui para fora e descobre que, na real, a gente está melhor que muito lugar por aí. A gente reclama muitas vezes de boca cheia. O pessoal olha para a gente assim e fala, olha, vocês não comecem a reclamar do país de vocês, por favor. E assim a gente fica, como assim a gente não vai reclamar do nosso país? A gente, não, porque a nossa educação é muito ruim, a saúde é muito ruim, o pessoal parou. Porque tem gente que está numa condição muito pior que a gente também. E até, assim, questão do país, também questão de cultura, por exemplo. O pessoal vê a gente como se fossem umas pessoas maravilhosas de outro mundo. Que, por exemplo, a gente brasileiro tem muito isso de ser afetuoso, de agregar o pessoal. Por exemplo, tá comendo uma pizza e chega uma pessoa assim, não, vem aqui, senta aqui com a gente, quer um pedaço de pizza. E aí o pessoal olha a gente como se fosse a melhor pessoa do mundo. Tipo, o que que você tá fazendo? Você tá dando um pedaço da sua pizza? E eu, tô. E amanhã ele me dá um pedaço da dele e a gente vai. Sim, a gente tem muito isso do compartilhar, uma coisa que o pessoal não tem tanto assim fora do Brasil. Então, eu aprendi a valorizar muito isso, a nossa cultura de ser acolhedor, de compartilhar as coisas e também respeitar a cultura dos outros, respeitar também a individualidade. Às vezes tem a galera que não gosta de compartilhar mesmo. E assim, é o jeito deles. E também, por exemplo, como eu falei antes, a questão do Ramadã, de estar percebendo dos islãs, estar vivendo outras culturas diferentes, porque assim, é um mix muito grande e que faz você abrir os seus olhos assim para uma coisa mais macro. E até quando você pensa assim, até quando a gente pensa de, às vezes, brigas bestas que a gente tem no nosso grupo de escoteiros com as nossas famílias, e quando a gente abre assim, nossa, o movimento escoteiro, o mundo, ele é tão maior que isso, e a gente está brigando às vezes por besteira em casa. E a gente vem para cá, a gente vê, não, a gente não tem por que brigar por besteira. Fica assim, tem uma coisa muito, muito maior para a gente estar falando sobre. Sensacional, né? Bom, chefe, partimos agora, a gente vai partir agora para o encerramento desse bloco, né? Agradecemos demais aí a sua participação e a gente espera e torce que essa experiência possa inspirar, né, outros jovens, outros brasileiros a procurar esse programa. Como você mesmo disse, né? O quão enriquecedor é, né? Uma experiência internacional
E lembrando também, quem nos acompanha, que Guia Park é um centro escoteiro no mundo, né? Existem vários outros, você pode procurar aí os lugares que ou seja mais fácil para você ir, seja pelo idioma, seja pela proximidade, às vezes tem uma família, algum parentesco, né? E, chefe, fique à vontade então aí para suas palavras finais. Muito obrigado pela sua presença, viu? Nossa, eu só tenho assim, você falou de centros escoteiros no mundo, isso é realmente, assim, só para você estar de cabeça, tem na Coreia do Sul, tem na Irlanda, tem na Inglaterra, tem nos Estados Unidos, tem em tudo quanto é lugar. Então, pessoal, não se limitem. E, assim, é realmente só agradecer muito. Sou fã aqui do programa de vocês, é uma honra estar aqui participando. Agradecer bastante o convite, a oportunidade de estar aqui dialogando com o pessoal. Mandar um abraço pessoal do meu grupo escoteiro lá do Cataratas 79PR. E, assim, é realmente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e estar compartilhando conhecimento. Me deixar à disposição também, se alguém quiser conversar sobre, pode me chamar no Instagram, no Facebook, onde quiser, que eu estou super disponível para a gente bater um papo. É isso, pessoal, é mais agradecer mesmo. É isso aí, pessoal. Então, quem quiser conversar com o Matheus, eu vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar as redes sociais dele. Então, quem quiser perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida, quer participar do programa, vou deixar também o link aí. Então, manda uma mensagem para ele lá que ele vai estar à disposição, com certeza, para responder vocês. Então, Matheus, muito obrigado aí, né? Já deve ser aí umas 2h30, 3 horas da manhã. Então, né? Muito obrigado por ter participado do programa. Espero que participe mais vezes, né? Então, muito obrigado mesmo. Beleza, Matheus. Valoar, muito obrigado. Pode descansar agora aí que já está bem tarde. E para você que nos acompanha, nossa gratidão. E encerramos esse bloco com o nosso Sempre Alerta. Sempre alerta. Sempre alerta. Ô, galera, viajamos bastante nessas semanas, hein? Tivemos escoteiros de Portugal, tivemos a família de escoteiros pelo mundo, agora o Matheus Valoar, diretamente lá de Guia Park, o DB que veio com umas dicas fundamentais aí para os pioneiros. E olha, sensacional, hein, chefão? Com certeza, aí muita informação bacana e importante, né? Que eles passaram pra gente. E para você que chegou hoje, né, por aqui, não deixe de conferir os nossos vídeos, né, os nossos programas, né? Dá uma passadinha lá no Spotify, escuta por lá se você não vai conseguir assistir, né? Tá indo para trabalhar, né? Tá voltando do trabalho, né? Tá deitado no sofá fazendo nada. Escuta lá o podcast, abre no Spotify, né? Tem o nosso programa lá. E também não se esqueça de inscrever no nosso... Se você consegue assistir, se inscreve lá no nosso canal no YouTube. Curte nossos vídeos e compartilha com a sua tropa. Esse, né? Divulga nosso trabalho. Que você compartilhando com a tropa para 1, para 2, para 3. Já ajuda bastante a gente aí, né? No nosso trabalho. Exatamente, chefão. E chegamos a 1000 inscritos lá no Instagram. Muito obrigado aí a todo mundo que tem apoiado o nosso programa. Sim, nosso primeiro milheiro lá, hein? Agora... Sim. Meta crescimento lá do nosso canal do YouTube, hein, galera? Então, para você que nos segue lá no Insta, assiste o nosso programa ou escuta, se inscreve no canal, divulga, dá essa força pra gente aí, seja seus amigos escoteiros ou não, manda um recado lá para eles nos acompanharem também. Com certeza, esquece de clicar no sininho lá para receber as notificações da quando a gente soltar um episódio, para vocês serem o primeiro a ser notificado. E hoje, chefão, saiu... essa semana saiu um kit que a gente estava fazendo a promoção, um kit de camiseta mais distintivo Soro Scout. Então, para quem participou, né, o ganhador foi para Irenice Zitlau. Então, parabéns, né? Obrigado por ter participado, obrigado por ter divulgado, ter marcado as pessoas lá, que ajudou a gente a chegar ao nosso primeiro milheiro, nosso primeiro 1000, né, seguidores no Instagram. Então, muito obrigado. A gente vai entrar em contato com você para poder enviar o seu prêmio, certo? Perfeito. E lembrando, né, que nossa, esse programa é cheio da promoção, hein? Lembrando que tá rolando a promoção do e-book lá com a nossa família parceira lá, a família de escoteiros pelo mundo. A gente vai sortear o e-book deles, Como Viajar Barato em Família. Não fique de fora essa daí. Chegue lá no nosso Instagram, procura a postagem dessa promoção e veja as regrinhas, participe e concorra também a esse prêmio aí que vai ser bem bacana para você se organizar para as próximas viagens aí com a sua família. Com certeza. E é o mesmo esqueminha, né, Randall? Chegou lá na página, curtiu o post, seguiu a Soro Scout, seguiu a família Escoteiros pelo Mundo e marcou o amiguinho. Então, exatamente. Certo?
Então, muito obrigado, Randall, mais o programa. Obrigado aí também ao Valoar e o DB, que foram nossos parceiros aí de episódio, né? Além dos nossos apoiadores, né? Não podemos esquecer deles, a Casa do Escoteiro, o Veg Burgers e a Sublimação Gabiza. Então, muito obrigado aí por mais um episódio. Valeu, chefão. Eu que agradeço a sua presença, a sua participação. E, gente, para quem nos acompanha, gratidão, tá? Muito obrigado. A gente tem recebido uns retornos aí muito bacanas, muito positivos. Muito obrigado. E para o próximo programa, já fique atento aí, a gente vai falar sobre reconhecimento do voluntário, né, do adulto voluntário dentro do movimento escoteiro. E também vamos falar sobre o Prêmio Walter Dome. Para quem não conhece, é uma premiação aí que é voltada para bons projetos dentro dos grupos escoteiros. Não percam que vai ser sensacional o próximo episódio aí. Com certeza. Beleza, chefão? Certo. Muito obrigado, um grande beijo, um forte abraço e Sempre alerta. sempre alerta. Tchau, tchau. Thank you all. Good luck to you. And I wish we may meet again. Thank you.